Glória a Deus. Como Deus é bom, né? E eterna sua misericórdia. Irmãos, vamos abrir em Êxodo capítulo 20. Amém? Êxodo capítulo 20. E mesmo sentados, acompanhemos a leitura da palavra de Deus. Nós já tivemos o prazer de chegar até a questão relacionada ao sábado. Então, quando o Senhor, em Êxodo, capítulo 20, diz, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, nós chegamos até aqui. E na quarta-feira passada nós tivemos pastor Elias trabalhando com a questão do sábado, com a questão dos vários sábados existentes no Velho Testamento. E hoje nós vamos juntos trabalhar exatamente com a questão do sábado no Novo Testamento. Amém? E aí, obviamente, nós vamos ter uma dimensão muito interessante do sábado, porque esse mandamento, ele é realmente muito especial. E ele é motivo de muita briga, muita discórdia. Existem aqueles que dizem que não há mais necessidade de se guardar o dia específico do sábado. Tem aqueles que dizem, tem que guardar o dia específico do sábado. E no meio dos que dizem que tem que guardar o dia específico do sábado, tem aqueles que acreditam literalmente que é um dia separado por Deus. E nesse caso, aqueles que acreditam que tem que guardar, aí parte deles dizem que se você não guardar, você não vai para o céu. Parte deles dizem, independente de guardar ou não, você vai para o céu, que o que leva para o céu é Cristo, e o que perdoa pecados é o sangue de Cristo. Então, se tem um assunto que tem literalmente uma confusão muito grande, à luz do Novo Testamento é o sábado. Quanto ao Velho Testamento não há confusão. Mas quanto ao Novo, há uma confusão e uma polêmica enorme. E ainda existem aqueles que dizem, bem, a igreja não tem que guardar o sábado, mas Deus deixou no lugar do sábado o domingo e teria que guardar o domingo. Ainda tem essa linha teológica. E aí tem uma divisão terrível, tem que guardar ou não o domingo? Se não guardar o domingo, vai para o inferno. Não vai para o inferno? Como é que fica? Né? Então, essa noite nós vamos trabalhar com os textos do Novo Testamento. Não todos eles, mas aqueles textos que colocam luz naquilo que nós chamamos de o sábado. Tá bom?
E o primeiro texto que eu quero, obviamente, trabalhar com os irmãos, está em Mateus capítulo 12. Vou seguir a ordem da palavra de Deus, no tocante ao cânon. E aí, pegue comigo Mateus capítulo 12, vamos lá? Mateus capítulo 12. É uma passagem interessante, porque, em primeiro lugar, nós temos que ter... Obrigado, meu amado. Deus abençoe. Nós temos que ter em nossa mente o seguinte: como é que Cristo se posicionou diante do sábado? Como é que Paulo e os apóstolos se posicionaram diante do sábado, né? Pegue comigo, então, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Vamos juntos ler, do versículo 1 em diante. Acompanhem comigo. Por aquele tempo, em dia do sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado. Mas Jesus lhes disse: não ledes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocausto, não teríeis condenado a inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. E aí, para completar a encrenca, olha o que aconteceu, né? Para completar a encrenca, no versículo 10, versículo 9 diz: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga, e achava-se-lhe um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito fazer bem aos sábados. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Olha que interessante. É muito interessante quando a gente pega esse texto bíblico, ele se repete depois lá em Marcos, capítulo 3. Mas é muito interessante aqui como está em Mateus. Por quê? Porque Jesus já vinha de Mateus, capítulo 11, dizendo exatamente assim, que aqueles que estiverem sobrecarregados e cansados, era para vir a ele, que ele daria descanso. Ele daria descanso. Essa expressão de Jesus, eu vos darei descanso, já cheirou muito mal no meio dos fariseus. E é óbvio que os fariseus, eles pensavam assim: espera aí, o único que pode dar descanso a um ser é Deus, que inclusive estabeleceu o sábado para dar descanso. Quem é que esse moleque está pensando que é? Quem é que esse moleque está pensando que é?
Que história é essa desse ser dizer que é capaz de dar descanso? Ele está se chamando de Deus, né? É interessante as entrelinhas da palavra de Deus, mas Jesus, quando ele literalmente diz e chama e clama todos os que estão cansados e sobrecarregados, né, para ir a ele, que ele daria descanso, literalmente Jesus já estava procurando briga. Venhamos e convenhamos, ele já não estava sendo boa pessoa. E aí o que acontece? Aí simplesmente os discípulos estão com fome, eles entram numa propriedade, como era lícito entrar à luz de tudo que estudamos em Levítico, tá certo? Êxodo e Levítico, você tinha as propriedades judaicas abertas. Em primeiro lugar, porque ninguém era dono da propriedade. Como nos ensinou muito bem pastor Elias, numa escola dominical, Deus disse, a terra é minha. Vocês estão nela, mas a terra é minha. Então, se ninguém era dono, você não tinha marcas delimitadas, absolutas, para que o indivíduo não entrasse e não saísse. Ao contrário, você tinha a viabilidade de órfãos, viúvas, pobres, entrarem na propriedade em determinado local, determinado tempo, determinado horário, e buscar o seu sustento. Buscar o seu sustento. E aí o que acontece? Está Jesus com simplesmente 12 homens com fome. E está ali a propriedade. Aí a gente não vai colher e não vai comer e não vai se alimentar, vai morrer de fome. Mas espera aí, pastor, era o sábado. Opa. Então esse texto já demonstra alguma coisa diferente no tocante a Cristo e o sábado. Já demonstra alguma coisa estranha, fora da normalidade. O que eu acho interessante aqui é que Cristo não procurou explicar o deslize dos seus discípulos. A argumentação de Cristo aqui não foi no sentido, olha, eu sei que eles estão errados, mas deixa eu explicar para vocês a extrema necessidade que torna o erro deles menor. Não. Aqui Cristo traz uma revelação muito interessante. Ele, em primeiro lugar, olha para os fariseus e ele diz assim, vocês estão com problema de interpretação bíblica. E eu vou mostrar para vocês que vocês não sabem interpretar a Bíblia. E aí, imediatamente, ele vem com um argumento que é muito interessante. Ele diz, vocês se lembram ou vocês não leram? E se leram, não entenderam. O que está lá em 1 Samuel, parece que é 20, 21, por aí, quando Davi simplesmente, com fome, comeu os pães da propiciação. Vocês não se lembram disso, não? Aí eles olham assim para Jesus e eles dizem assim, peraí. Esse moleque está pensando o quê? Davi é Davi. Você é quem, meu amigo? E aí o que é interessante é que Jesus, ao invés de dizer que era maior do que Davi, Jesus pega e simplesmente faz eles lembrarem, porque o correto seria Jesus aqui dizer, eis aqui quem está, que é maior do que Davi. Mas Jesus não faz isso. Jesus faz o quê? Jesus faz uma análise muito interessante. Jesus diz assim, olha, veja que vocês interpretam o sábado, criaram uma série de leis que não estão nas Escrituras sobre o sábado ficou pesadíssimo, e veja que Davi fez o que fez no sábado, e comeu o que não poderia comer. Agora, olha que interessante o texto,
Aí Jesus já esperando que eles dissessem, não, mas espera aí, mas o sábado não é absoluto, o sábado tem exceções. Aí Jesus já se adianta no argumento que eles iam levantar. E Jesus diz assim, versículo 5. Porque no 4 ele já diz, Davi comeu em momento de extrema necessidade. É isso que ele diz aqui no 4, Como entrou Davi na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes. Então Jesus já levanta uma exceção, como se dissesse, aqui vocês têm Davi em extrema necessidade e ele comeu e não morreu. E aí, obviamente, Jesus já verificando o próximo passo de argumentação deles, Jesus diz, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado. Ou seja, Jesus diz, o sábado não é absoluto, meu amigo. Os sacerdotes que cuidam do templo, os sacerdotes que cuidavam do tabernáculo, e que sabiam que no sábado não podiam fazer nada, eles não podiam parar seus serviços. Então eles violavam o sábado. Então o sábado não é absoluto. Aí Jesus mostra para eles uma regra simples de hermenêutica. Entre o sábado e o templo, o que é maior? Está começando a entender o texto? Entre o sábado e o templo. Porque no sábado o serviço do templo não parava todinho. O sacerdote tinha que ir lá estar ministrando. Entre o sábado e o templo, o que é maior? É lógico que eles responderam. O templo. Então, peraí, então o sábado não é absoluto, porque o templo é maior do que o sábado. A adoração não podia parar no sábado. Uma série de trabalhos no templo não podiam parar no sábado. E se não podiam parar no sábado, o templo é maior do que o sábado. E aí Jesus vem e diz, aqui está, aí ele se apresenta. Quem é maior do que o quê? O templo. Olha que fantástico. Foi por isso que Jesus disse no versículo 6, aqui está quem é maior que o templo. E não venham me dizer que no sábado não se pode fazer nada. Porque vocês é que interpretaram errado. Sábado é dia de misericórdia. E se o indivíduo está morto de fome, ele pode comer no sábado. E aí ele vem e diz, versículo 7, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocausto, não teriam condenado a inocentes. E aí ele vem e arremata, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que o texto está dizendo? Amiguinho, está aqui quem criou tudo, inclusive o sábado. Segundo lugar, o sábado é meu. Eu faço do sábado o que eu quiser. Se eu que criei o sábado, estou pegando o argumento agora de trás para frente, tá? Se eu que criei o sábado, eu permiti a violação do sábado pelos próprios sacerdotes no templo, demonstrando que o trabalho do templo não podia parar completamente. Muita coisa parava, mas muita coisa não parava. Então preste atenção. O templo é maior do que o sábado. E eu sou maior do que o templo.
o sábado é meu, eu sou o Senhor do sábado. Meu Deus, que coisa. Então, peraí, então Jesus nunca guardou um sábado? Não, Jesus guardou o sábado. Jesus cumpriu a lei, irmãos. Mas não da forma farisaica que queriam que ele cumprisse a lei. E olha que interessante, Jesus chega na sinagoga, como a Bíblia diz que ele costumava ir e fazer, e ele ainda demonstra que sábado é dia de misericórdia. Estava lá o homem com a mão o quê? Ressequida. E aí provocaram ele. É possível curar num sábado? Porque já sabia, Jesus já curava a rodo. Numa linguagem absolutamente popular, Jesus já curava a rodo. A Bíblia diz que ele andava por exatamente toda a Judeia, Galileia, Decápolis, e onde ele ia passando, ia ensinando e curando, ensinando e curando, ensinando e curando. E aí, obviamente, olharam para a cara dele e disseram, vem cá, é lícito curar num sábado? Aí Jesus responde, como vocês são pilantras. Incrível que Jesus não dá asa à cobra, né? Eu nunca vi ninguém mais direto e objetivo que Jesus. Você teria coragem de pegar o teu principal assessor, aquele que você já sabe que vai deixar, entre aspas, no teu lugar para continuar o teu trabalho, e chamá-lo de diabo? Pois Jesus fez isso com Pedro. Para trás de mim, Satanás. Ele não tinha meio termo. Ele não tinha meio termo. Né? E aí Jesus aqui, de forma muito interessante, ele diz assim, como vocês são cretinos, não é? Vocês pegaram o sábado e criaram tantas leis, tantas leis, tantas leis, tantas leis, complementando a única lei que bastava, e ela era tão clara. Vocês criaram tantas leis, que vocês são malandros. Olha o versículo 11 e 12. Jesus diz, se um de vocês tiver uma ovelha num sábado que cair na cova, não vai fazer o esforço para tirar dali? E o pior, ninguém respondeu, hein? Todo mundo ficou calado. Todo mundo engoliu a língua. O que significa? Aí Jesus diz, então beleza, um animal vocês protegem, e aí alguém que está doente, eu não posso curar no sábado. É o auge da cretinice, né? Vocês não sabem nada sobre o sábado. Vocês não entenderam nada sobre o sábado. Vocês não discernem nada sobre o sábado. E outra coisa. Cadê o rapaz? Chegou o menino, o senhor, está curado. Pronto. Irmãos, olha que interessante. O Senhor do sábado simplesmente atuou no sábado. E é muito interessante isso, por quê? Porque quando a gente para e pensa em textos como esse, se você pegar também, por exemplo, Marcos capítulo 3, a gente podia pegar tanto texto, mas aí fica algo pesado, né? Marcos capítulo 3, do versículo 1 a 6, complementando o texto de Mateus, dando maior luz no texto de Mateus, né? Aqui o texto diz que eles simplesmente, no caso do homem da mão ressequida, eles estavam observando Jesus para ver se curaria no dia de sábado, a fim de acusar, né?
E olha o versículo 6, que interessante. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Em como lhe tiraria a vida. Eles têm uma bomba relógio, eles têm alguém que, infelizmente, vem da Galileia, aparece com sinais, obras e prodígios, é literalmente um grande mestre e, infelizmente, está ensinando doutrina que vai contra tudo aquilo que é nossa tradição até hoje. E o pior, ainda faz tudo isso no sábado e Deus não o fulmina. E a gente não consegue matar. Gente que nunca se reunia, como saduceu, herodiano, fariseu, começa a se unir para ver como vão matar o Senhor Jesus Cristo. Abra Lucas capítulo 13. São tantos textos que Jesus atua no sábado, só para dizer, eu sou o Senhor do sábado, amiguinho. Eu sou o Senhor do sábado. Esse é um texto muito interessante. Lucas 13, versículo 10 diz assim. Lucas 13, versículo 10. Olha que interessante. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, que havia nela há 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha que interessante, a história da mulher encurvadinha, né? Que Jesus simplesmente levantou e ela ficou assim, né? Olha que interessante, isso acontece no sábado. E aí isso trouxe problema sério para o chefe da sinagoga, porque no versículo 14 diz assim, o chefe da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vindo este, pois, nesses dias para ser curado, e não no sábado. Ou seja, o chefe da sinagoga já dizia assim, eu sei que ele vai curar, mas pelo amor de Deus, venha ele de segunda a sexta, sábado não. Olha a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Pastor, por que Cristo fez tudo isso no sábado? E o que ele queria deixar para nós quanto ao sábado? Já já nós vamos ler. A Bíblia diz de forma muito clara que o sábado era a sombra de uma realidade maior, Jesus Cristo. É como se a Bíblia dissesse que Cristo é o grande sábado de Deus. O sábado é sombra de uma realidade maior que é Cristo. Quando Cristo chega, não há mais a necessidade do sábado, porque o sábado como sombra reflete a realidade, e a realidade quando chega, ninguém mais olha para a sombra. Em Cristo, a humanidade entraria no descanso de Deus. É isso que significa. Como assim, pastor? Vamos lá. Quando em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o ápice da criação foi o homem. Mas no 7º dia o Senhor descansa, e o Senhor simplesmente permite o homem viver neste momento de descanso. Já pensou nisso?
Você já pensou que no sétimo dia não teve como nos outros dias e foi tarde e manhã do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia? Você já pensou que quando Deus descansa, Ele simplesmente descansa não por estar cansado. Ele descansa estando se deleitando na sua criação. Era deleite. Era alegria. Era felicidade. Porque o nosso Deus não se cansa. E o nosso Deus não deixou de trabalhar. Então, quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, ali tem um sentido de deleite, prazer, regozijo com sua criação. E é engraçado que o homem é convocado a viver exatamente no deleite de Deus. O homem trabalhava? Me responda. O homem trabalhava? Deus olhou para Adão e disse, é para o quê? Lavrar e cuidar. Se é para lavrar, vamos trabalhar, Adão. Se é para cuidar, é porque tinha alguém intrometido por lá, não é verdade? Que interessante, né? Se você parar e pensar, o homem é convidado a viver com Deus em um dia que não teve início e fim. Eu não estou dizendo que naquele dia não tinha início e fim. É no sentido teológico. Porque a Bíblia diz que toda a viração da tarde, o Senhor Deus vinha ter com Adão. Mas Adão teve o privilégio de viver no descanso de Deus. Sabia disso? E Adão trabalhava, Adão cultivava, Adão comia, Adão bebia, Adão tinha relações sexuais com sua esposa. Adão vivia no paraíso. Só que o pecado entra. E esse estado de deleite, de prazer, de alegria, de felicidade, isso cessa. Quando isso cessa, o homem entra então no desespero do dia a dia. E aí vem, em cansaço, fardos, abrolhos. Tu está arrebentado, meu amigo, tu está acabado. E Deus tem tanta misericórdia do homem, tanta misericórdia, que quando ele recomeça o seu projeto com Israel, o que Deus faz? Deus olha para Israel e diz, 6 dias você trabalha, 1 dia você descansa. 6 por 1, tá? 6 dias você trabalha, 1 dia descansa. O que você tem que fazer nesse dia que você vai descansar, que é sábado? Confiar em mim. Então não fica pensando na lojinha, não fica pensando no barco, não fica pensando na pesca, não fica pensando no anzol, não fica pensando no boi, no arado. Confia em mim. 6 dias você trabalha. 1 dia você descansa e confia que eu vou te dar tudo nesse dia também. E Deus ainda olha e atrevidamente
Perdão, Senhor, pelo atrevidamente. Deus diz, 7 em 7 anos. 1 ano, descansa todo mundo, tá? E de novo, confia em mim. E de 50 em 50 anos, o 50º ano é jubileu. Aí você confia em mim no 49º ano e no 50º ano. Eu vou te dar tudo. Você lembra do estudo da quarta-feira passada? Por que Israel perdeu a terra, irmãos? Vocês se lembram porque ele foi para a escravidão? Ele foi para a escravidão porque ele não guardou os sábados da terra. 7 em 7 anos, 1 ano deveria ser guardado. E aí quando você faz a contagem direitinho, que inclusive Daniel fez, Jeremias fez, dá exatamente 70 anos. 70 anos de cativeiro. Adão não confiou em Deus. E vivia no sábado de Deus. Israel não confiou em Deus. E não guardou o sábado, não confiou. Aí Deus diz, eu amo tanto vocês, que eu vou agora enviar meu filho, para que vocês descansem nele. E aí veio aquele que é Senhor do sábado. Para que eu e você confiemos em quem? Nele. Para que eu e você não trabalhemos feito doido. Para que eu e você não pensemos que só de pão viverá o homem. Para que eu e você possamos entender que assim como Ele cuida de seres absolutamente pequenos e para nós irrelevantes como o lírio dos campos e pássaros, Ele cuida de nós. E o que é lindo é que Hebreus diz que ainda há um sábado aonde nós vamos entrar, que é o sábado do descanso eterno, que é quando nós entrarmos na terra prometida. E aí, tudo aquilo que Adão tinha em complexidade muito mais linda, eu e você teremos. Por isso que não vai pensando que você e eu, lá na Nova Jerusalém, a gente vai ficar deitado. Tem adolescente que roncando, a gente acorda e ele diz, pai, mas na Nova Jerusalém eu não vou também dormir com o Senhor? Não vai não, seu malandro. Na Nova Jerusalém você vai trabalhar, você vai ser rei, você vai ser sacerdote. Você vai ter o teu dia a dia. Mas livre de dor, Adão não tinha dor. Livre da morte, Adão não tinha morte. Livre de sofrimentos, Adão não tinha sofrimento. Livre de todo mal, Adão não tinha a malignidade. Simplesmente com acesso direto a Deus, na viração da tarde, Adão conversava com Deus, e isso será recuperado a todos nós. No grande sábado que a nós está destinado, porque sábado é descanso e é adoração. E aí, olhe que lindo, quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
que eu vos alivie. Ele está dizendo só tem um jeito de entrar no grande sábado. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, é incrível como Deus sempre quis o melhor para a humanidade. É incrível. É incrível como Deus sempre quis o melhor para a humanidade. Como Deus sempre quis dar o que há de fantástico para a humanidade. A gente é que nunca entendeu, mas chegou um ponto em que Ele envia o seu Filho. E Ele diz, está aqui. Então veja que se Cristo é a realidade... Desculpe a pergunta. Os irmãos aqui estão compreendendo o que eu estou falando? Eu estou com medo tão grande de estar indo tão longe e perder o coração dos irmãos. Os irmãos estão me entendendo? Está bem claro? Crente não mente. Estou acreditando em você, Júlia. Júlia é uma das minhas mais fiéis alunas. Glória a Deus. Deus te abençoe, tá, Júlia? Aleluia. Irmãos, olha como sábado é sombra. Se é sombra, é passageiro. Então, Cícero amado, tudo que é sombra é passageiro, é provisório. Cristo chegou. Nós não precisamos mais de quê? Guardar o sábado. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa alegria. Mas pastor, peraí, o que eu faço com os irmãos que estão guardando o sábado? Mostro na cara deles tudo isso. Enrosco a Bíblia na cara deles e puxo briga. Faz isso não, meu amado irmão. Posso ser franco? Posso ser franco? Vou lhe mostrar alguns textos agora. O problema é se ele acredita que só vai para o céu se guardar o sábado. Aí ele está maluquinho. Porque aquilo que o papai ensinou para a gente 50 anos. O que o papai ensinou? Céu. É só o quê? Cristo. Acabou. Cristo e mais. Não, só Cristo. Não, mas tem que ter mais isso. Não, Cristo. E acabou. Céu é Cristo. Se lembra a pregação do Luterinho? O bandido? Ele não teve tempo de nada. E ele está no paraíso. Como o meu pai está. Agora é óbvio. Ele não vai ter o mesmo galardão. É diferente. Tá bom? Agora vamos lá. O que eu faço com os irmãos, pastor, que ainda não tem essa visão de que em Cristo... Agora eu estou entendendo por que Cristo. Bem, vamos fazer assim? Abre em primeiro lugar Romanos capítulo 14. Que inclusive na leitura diária... analisou Romanos 14 para nós, foi pastor Elias, e foi uma análise bonita. Eu estava ouvindo para não perder o raciocínio, viu, Elias? Para saber o que falar hoje à noite. Olha o que diz Romanos capítulo 14. Irmãos, se na igreja, assim, não me batam por causa disso, mas se na igreja tem alguém que diz, eu quero dedicar minha segunda para Jesus, dedique. Eu quero dedicar minha terça em louvor e adoração, dedique. Pastor, no sábado eu dedico para Jesus. Irmãos, olha o que Paulo fala. Vamos lá. Acolhei o que é débil na fé.
não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil só come legumes. Quem come não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. Paulo está falando aqui de quê? Adivinha do que Paulo está falando? Faz diferença de dia e dia. Outro julga igual todos os dias, como nós, do Brasil para Cristo. A gente é da segunda corrente, entendeu? Sábado é sábado, domingo é domingo, segunda é segunda, terça é terça, quarta é quarta, quinta é quinta. Para a gente não tem dia. Fantástico. Porque a igreja primitiva se reunia era todos os dias. Todos os dias. Por isso que no Brasil para Cristo a gente não faz distinção. Mas olha que interessante. A gente é da segunda corrente aqui. E aí Paulo fala para a gente, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. E aí vem, porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, nós morreremos. Quer, pois, vivais ou morramos, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para aguentar todos nós. Está entendendo? Com nossas limitações. Então respeita. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julga teu irmão? E tu, porque despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, irmãos, vamos ser francos. Se o irmão quer guardar um dia de adoração a Deus, guarde. Agora, não me vem com a história de que todo mundo tem que guardar aquele dia, que senão vai para o inferno. Gente, o sábado foi sombra até Cristo. Cristo é a realidade. Acabou. Acabou. Quando a gente tem a realidade, a gente não fica mais com a sombra. Acabou. Então, não me venha dizer que eu guardo o sábado ou vai para o inferno. Não. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 1 até o 11. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores e ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus.
Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a Deus por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo está olhando para os Gálatas e disse, Deus tirou vocês da lei, colocou em algo maior, tirou vocês da posição de servo, que é quem está na lei, botou na posição de filho, vocês estão querendo voltar aos rudimentos antigos, e que rudimentos são esses? Versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Está falando o que aqui? O que Paulo está falando? Vocês estão guardando sábado, meu amigo. Dia, meses, tempos e anos. Fazendo isso, vocês estão querendo voltar à lei. E não precisa voltar à lei. Em Cristo o sábado foi abolido. E lembrem-se, vocês não são mais servos. Servo é que está ligado à lei, que precisa estar no sábado lá desesperado. Vocês são filhos. Você sabe o que Paulo quis aqui dizer quando disse vocês são filhos? Ele está falando de Adão. Sabia? Como assim, pastor? Presta atenção. Na genealogia de Lucas, ela termina dizendo assim, Adão, filho de Deus. Por isso que Adão vivia no descanso do seu pai. Você entendeu? Você não é servo. Você é filho. Você não precisa estar ligado à lei. Você está ligado à graça. Então você não tem que guardar dias, meses, tempos e anos. Porque Deus não estabelece dias específicos para você ficar como servo ali, morrendo na adoração, não. Deus quer com ele filhos. Aqui a analogia feia. Deus quer com ele filhos. Aqui Paulo, de forma bem fantástica, fala da relação do primeiro filho que errou, Adão, mas que tudo foi consertado pelo grande filho, o segundo nada, último Adão, Jesus Cristo. E aí o versículo 11, Paulo diz, receio que de vós eu tenha trabalhado em vão. Paulo diz, meu Deus, joguei meu tempo fora. Eu estou com medo de ter jogado meu tempo fora. E por fim, agora eu vou para o texto certo. Obrigado, Elias. O último texto da noite, irmãos. É muita coisa para falar, mas besteira. Colossenses, capítulo 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Versículo 16 e 17. E aí a gente termina. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova. E aqui Paulo botou para quebrar. Ou o quê? Sábados. Guarda isso por Cristo.
Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Sabe por que você não precisa guardar o sábado? Porque você é corpo de Cristo. E o cabeça fez o que fez. Então que ninguém te julgue. Por fim, Hebreus capítulo 4. Esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Hebreus é um livro maravilhoso, né? Hebreus capítulo 4. Versículos 7, 8 e 9 diz assim, e de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Lindo isso. Não dá para a gente abrir o texto agora. Hebreus 4. Mas guarda isso. Resta um repouso para o povo de Deus. Nós entraremos nele. E olha que nós já temos um antegozo, porque hoje já temos descanso, paz, vida, alegria, plenitude, saúde, porque Cristo já é em nós. Mas chegará um dia, irmãos, em que estaremos completamente no repouso de Deus, no grande sábado, e é eternamente aí, nada de morte, nada de dor, nada de sofrimento, nada de angústia. Então, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Entendeu por que não guardamos o sábado? Ficou fácil? Por que não guardamos o sábado? Vamos então agradecer a Deus, louvando ao Senhor e bendizendo. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, tentamos trazê-la da forma mais simples possível. Tu has de restaurar todas as coisas. Sim, nós teremos um momento em que teremos toda a chance do mundo de viver completamente contigo, no descanso eterno. E tal como em Gênesis, trabalharemos, andaremos, comeremos, beberemos, mas a morte não mais nos atingirá. A dor e o sofrimento não serão mais realidade. A justiça se verá em toda a terra. A glória do teu nome se manifestará. E o teu conhecimento será absoluto. Ó, como nós esperamos esse grande dia do descanso. A eternidade preparada. Como ansiamos, Senhor.
É por isso que te louvamos de todo o coração. É por isso que não há dias especiais. É por isso, Senhor, que todo dia é maravilhoso, porque Tu concedes cada um dos dias. Tu estás conosco de manhã. Quem nos acorda, Senhor, nos dando novo fôlego, és Tu. À tarde, Deus, quem nos faz voltar felizes com o pão de cada dia, és Tu. E à noite só dormimos, e temos sono e descansamos, porque Tu nos protege. Mas isso é um nada diante do grande dia de repouso. E, Senhor, é fantástico, porque o que não desceu à mente, o que não veio ao coração, que não subiu à imaginação, que olhos não viram, mãos não tocaram, é o que está preparado para nós. Portanto, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Por isso que aqui não é nosso lugar de repouso. Ele está preparando tudo para a gente. E já prometeu que voltaria. Amém? Vamos louvar a Deus?